Nunca acreditei em lendas urbanas ou histórias de terror até que experimentei algo tão assustador que ainda me faz tremer de medo ao lembrar. Tudo começou na Páscoa do ano passado, quando fui convidado para passar o feriado na casa de campo da minha tia. No início, tudo parecia normal. Eu brinquei com meus primos, comemos muitos doces e assistimos filmes até tarde da noite. Mas quando fui para o meu quarto, comecei a sentir algo estranho no ar. Uma sensação de que algo estava errado, de que eu não estava sozinho. Tentei me acalmar e adormecer, mas as coisas só pioraram a partir daí. Comecei a ouvir passos no corredor e respirações pesadas. Quando abri a porta, não havia ninguém lá fora. Na segunda noite, acordei com um barulho estranho e, quando acendi a luz, vi um coelho morto em cima da minha cama. Parecia ter sido arrancado à força, como se algo tivesse invadido o meu quarto. Na terceira noite, as coisas ficaram ainda piores. Quando acordei, vi um vulto em pé ao lado da minha cama. Era um coelho gigante, com dentes afiados e olhos vermelhos como brasas. Tentei gritar, mas não saiu nenhum som da minha boca. Parecia que ele estava me hipnotizando, me paralisando com seu olhar. A partir daí, tudo ficou embaçado. Não sei quanto tempo fiquei assim, nem como consegui me livrar daquele pesadelo. O que sei é que, quando acordei, estava no hospital, com a minha tia e meus pais ao meu redor. Eles disseram que me encontraram desmaiado no meu quarto, com o coração acelerado e com os olhos vidrados. Nunca contei a ninguém o que vi naquela noite, pois tenho medo de que pensem que estou louco. Mas sempre que chega a Páscoa, tenho pesadelos com aquele coelho gigante com seus olhos vermelhos brilhantes. Não sei se algum dia conseguirei me livrar desse trauma, mas uma coisa é certa, nunca mais vou passar a Páscoa em uma casa de campo novamente. A Páscoa era uma data muito especial para a pequena cidade de Oavo. As famílias se reuniam para celebrar a ressurreição de Cristo e a chegada da primavera. Mas em uma Páscoa em particular, há muitos anos, algo terrível aconteceu. Naquela noite, a cidade inteira se preparava para o grande festival da Páscoa, com ovos coloridos, coelhos de chocolate doces deliciosos. As crianças brincavam nas ruas enquanto os adultos colocavam as últimas decorações. No entanto, conforme a noite avançava, um vento frio soprou do leste, trazendo consigo uma estranha sensação de inquietação. As famílias começaram a recolher suas coisas e voltar para suas casas, ansiosas por se aquecerem junto às lareiras. Foi então que os primeiros relatos começaram a surgir. Alguns diziam ter visto uma figura estranha se movendo nas sombras, enquanto outros ouviam ruídos estranhos vindo do bosque. As crianças começaram a ficar inquietas, e os adultos começaram a ficar preocupados. E então, o primeiro sinal real do perigo apareceu. Um coelho de chocolate, que havia sido deixado do lado de fora para esfriar, foi encontrado esmagado e revirado, com marcas de dentes afiados e garras. O pânico se espalhou pela cidade. As portas foram trancadas, as janelas foram fechadas e os moradores de Oavo se agarraram às suas armas e lanternas, esperando pelo pior. Foi então que a criatura apareceu. Ele era um coelho enorme, do tamanho de um cão, com pelos negros e olhos vermelhos brilhantes. Ele se movia rapidamente, pulando sobre os telhados e perseguindo as pessoas pelas ruas. Os moradores de Oavo lutaram bravamente contra a criatura, tentando afastá-la com fogo e armas. Mas o coelho era rápido e esperto, esquivando-se de seus ataques e atacando com suas garras afiadas e dentes cruéis. A noite se arrastou, e a batalha continuou. Casas foram destruídas, pessoas foram feridas, e muitos morreram nas garras da criatura. Mas finalmente, com o nascer do sol, a criatura desapareceu, deixando para trás um rastro de destruição e morte. Ninguém nunca soube exatamente o que era aquela criatura, ou de onde veio. Alguns diziam que era um coelho mutante criado por experimentos secretos do governo, enquanto outros acreditavam que era um monstro ancestral das lendas antigas.
Mas uma coisa era certa, aquela Páscoa seria lembrada para sempre como uma noite de terror e desespero. E a cada Páscoa que passava, os moradores de Oavo tremiam com medo, imaginando se a criatura retornaria novamente para se vingar deles. Era uma noite fria de Páscoa. A neve caía pesadamente do céu escuro e encoberto, mas dentro da casa, os parentes se reuniam com alegria. As crianças corriam pelo corredor, animadas com a perspectiva de caçar ovos de Páscoa, enquanto os adultos conversavam e riam. Mas havia algo errado naquela noite. Algo sinistro e assustador, pairando no ar como uma sombra. Talvez fosse a casa antiga, ou o vento uivando através das frestas. Ou talvez fosse algo muito pior. Depois do jantar, as crianças começaram a procurar pelos ovos de Páscoa. Elas vasculhavam o jardim, procurando embaixo de cada arbusto e árvore. Mas conforme a noite avançava, elas começaram a notar que algo estava estranho. Algumas das cascas de ovos estavam vazias. Outras estavam quebradas e rasgadas, como se alguém tivesse aberto com pressa. E pior ainda, algumas das crianças começaram a dizer que viam pegadas estranhas na neve, pegadas que pareciam ser de um animal grande e desconhecido. Os adultos riram e zombaram das crianças, mas conforme a noite avançava, a atmosfera mudou. Os ruídos estranhos vindo da floresta aumentaram, e os adultos começaram a ficar nervosos. E então, um som cortante e assustador cortou o ar noturno, como se alguém estivesse arranhando as janelas com garras afiadas. Os adultos se reuniram, prontos para enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Mas quando eles abriram a porta da frente, o que viram foi ainda mais assustador do que poderiam imaginar. Uma figura alta e escura, encapuzada com uma capa de pele de coelho, estava parada no topo da escada, com uma cesta cheia de ovos de Páscoa em uma mão e um machado manchado de sangue na outra. Os adultos gritaram, as crianças choraram, e a figura desapareceu em um piscar de olhos. Mas a presença sinistra permaneceu, como uma maldição sobre a casa daquela Páscoa. Os ovos de Páscoa continuavam a aparecer e desaparecer, as pegadas estranhas continuavam a aparecer na neve, e o som do machado arranhando as janelas à noite tornou-se uma constante aterrorizante. Os moradores daquela casa nunca mais tiveram uma Páscoa feliz, e ninguém nunca mais soube o que aconteceu com a figura misteriosa encapuzada com uma capa de pele de coelho. Mas a lenda persistiu, passando de geração em geração, como um aviso para aqueles que se aventuram nas florestas escuras nas noites de Páscoa. Era uma vez uma pequena cidade, onde a Páscoa era celebrada com grande fervor e devoção. As pessoas se reuniam em suas igrejas para orar e agradecer pela vida e renovação que a data representava. Mas algo sinistro estava acontecendo naquela cidade, algo que as pessoas não podiam explicar. Nos dias que antecediam a Páscoa, crianças começaram a desaparecer. Uma a uma, elas sumiam sem deixar rastros. Os pais estavam desesperados, e a polícia não conseguia encontrar pistas sobre o que estava acontecendo. As buscas foram intensificadas, mas as crianças continuavam a desaparecer. Na véspera da Páscoa, uma última criança desapareceu. Seus pais ficaram arrasados e começaram a procurá-la freneticamente. Foi quando eles descobriram uma caverna antiga, que estava escondida na floresta próxima à cidade. Eles entraram na caverna, procurando por sua filha, mas o que encontraram foi muito pior do que poderiam imaginar. No interior da caverna, eles encontraram uma figura aterrorizante e um coelho gigante, de mais de 2 metros de altura, com dentes afiados e olhos vermelhos. O coelho estava rodeado por cestas de Páscoa vazias e uma pilha de ossos humanos. Os pais da criança perceberam, com horror, que aquela criatura havia capturado e devorado todas as crianças desaparecidas. Eles tentaram fugir, mas o coelho era rápido e implacável. O monstro os perseguiu até a saída da caverna, onde eles encontraram um grupo de pessoas, reunidas para celebrar a Páscoa. O coelho avançou sobre eles, atacando todos que estavam em seu caminho. As pessoas correram em pânico, mas o coelho gigante as alcançou e devorou uma a uma. Desde então,
a cidade nunca mais celebrou a Páscoa. As pessoas lembram daquele dia como uma tragédia sombria, uma história de terror que continua a assombrar a cidade todos os anos, na época da Páscoa. Algumas pessoas afirmam que ainda podem ouvir os gritos das crianças desaparecidas, ecoando na escuridão da caverna. O medo é uma emoção poderosa que nos faz sentir vivos, mas lembre-se, tudo o que você viu aqui é apenas ficção. Até a próxima, corajosos espectadores, e lembrem-se de manter as luzes acesas esta noite. Afinal, você não sabe o que pode estar no escuro te esperando, não é?